Amém. Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom e Ele tem nos surpreendido a cada dia com sua bondade, com sua misericórdia. Amém? Coloca um fundinho aí para mim musical, meninos. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Queridos, curve sua cabeça agora. Peça ao Espírito Santo para falar com você, porque só o nosso Deus tem palavra de vida eterna. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Senhor, reconhecemos que sem Ti, Jesus, absolutamente nada podemos fazer. Deus, queremos tributar a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Declaramos, Jesus, que o Senhor é soberano neste lugar. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, eu oro para que, de fato, essa palavra caia, meu Deus, em uma boa terra. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela fala de quatro tipos de terra, 4 tipos de terreno, Senhor. E eu oro para que cada coração aqui seja uma terra boa, seja um terreno fértil. E eu reconheço, Espírito Santo, que só o Senhor pode nos fazer, Senhor, receber a mesma palavra e entendermos de forma extraordinária, de forma, Jesus, que venha gerar vida, libertação e transformação. Por isso, Deus, eu peço agora a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, fique aqui conosco. Pai, fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, fique à vontade entre nós. Espírito Santo, revela o Pai para a igreja. Espírito Santo, revela o Pai, porque Jesus, na sua trajetória aqui na terra, Ele teve todo esse cuidado de revelar o Pai. E agora, Espírito Santo, nós pedimos a Ti, revela aos corações de cada um aqui, revela o Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a identidade do cristão. Semana passada, nós tivemos o privilégio de falar sobre a identidade da igreja. Quantos foram abençoados semana passada? Quem não esteve aqui, vai lá na live. Já aproveita aí, gente, entra aí na live agora, dá o seu like lá, compartilha, amém? Porque eu sei que se você está sendo abençoado nessa igreja por essa palavra e você não compartilha, tem alguma coisa muito errada aí. Mas compartilha, porque eu sei que algumas pessoas, que muitas pessoas serão também abençoadas por essa mensagem. E como disse para vocês na semana passada, após confere a nossa conferência de libertação, as mensagens que estarei ministrando serão nesse sentido de reeducação, porque nós aprendemos no confere que é necessário para nós consolidarmos essa libertação que vivemos aqui. Nós precisamos desaprender algumas coisas que nós tínhamos como estilo de vida, precisamos reaprender novamente e continuar aprendendo. Isso se chama reeducação espiritual. Porque infelizmente, irmãos, até mesmo muitas pessoas dentro das igrejas, apesar de ouvirem tanto, ouvirem sempre, parece que nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Escutam, mas não vivem. Escutam, mas não ouvem. Sei lá, não entendem a palavra. Mas em nome de Jesus, eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito na ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu declaro que hoje essa palavra vai transformar a tua vida. Quando escreve, fala assim: eu recebo em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre a identidade do cristão. Nós aprendemos semana passada que a identidade da igreja é de ser? Não é possível, gente. 1, 2, 3 e... Qual é a identidade da igreja? Bate aí no nome do seu irmão e fala: tu é casa de oração, santo ungido de Deus. Você foi chamado para ser uma casa de oração. Então você pode estar fazendo um monte de coisa, mas se você não está sendo essa casa de oração, tem alguma coisa aí que não está batendo. Porque você foi chamado por Deus para ser a casa de oração. Todos nós, como pedras vivas, nós vamos edificando a casa espiritual de Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Amém? Entenderam, irmãos?
Então hoje nós vamos falar sobre a identidade do cristão, principalmente nesse tempo agora do fim. Estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Se você crê, se você não crê, eu sinto em te dizer, querido, que os sinais, eles estão aí em evidência, e nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, e Jesus Cristo está chamando a sua igreja para se aliar com Ele nesse projeto final. E todo cristão, ele possui uma tríplice identidade. Fala para o seu irmão assim, tríplice. Entender, você vai me ajudando assim, porque isso faz fixar mais, essa coisa visual, entendeu? Assim para ele, ó. Lembra do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que você também é trino, corpo, alma e espírito? Fala para ele assim, o teu chamado também, sabe? A tua identidade de cristão também é tríplice. E essa identidade, ela está relacionada, querido, com o fim dos tempos e a parceria com o Espírito Santo. Lembra que o Espírito e a noiva dizem? Vem. Pois é, tem tudo a ver, né? Então, quais são essa tríplice identidade? Primeiro, nós somos filhos. Segundo, nós somos sacerdotes. Terceiro, nós somos noiva. Repita comigo, filho, sacerdotes e noiva. Agora fale para o seu irmão o que ele é, querido. Então o Senhor, querido, Ele conta conosco para realizar sua obra na terra. Ele conta conosco. Deus espera que seu povo se levante. Deus espera que eu e você nos levantemos e entremos em concordância com seu coração para atrairmos o céu para a terra. Deus, Ele olhou para você e disse, eu posso contar com você? Quantos podem dizer sim para o Senhor? E isso, querido, você só pode dizer sim a partir do entendimento da sua identidade, de quem você é. E olha só, semana passada, como eu disse aqui, nós falamos que nós somos a casa de oração para todos os povos. E individualmente, nossa principal identidade é ministrarmos ao Senhor. Você foi chamado para ministrar ao coração do Pai. Irmãos, tem coisa melhor quando uma criança começa a falar, que ela fala, papai, mamãe. Tem coisa melhor do que isso? Gente, todo pai, toda mãe fica apaixonado, sim ou não? Porque você entende que está acontecendo uma conexão. Está acontecendo uma correspondência. Tanto amor que você deu, e de repente começa a acontecer essa correspondência. Aí a tua criança, não sei como, ela de repente vira e fala, papá, mamã. Aí você fica vislumbrado, você fica maravilhado. Porque está acontecendo o quê? Um relacionamento. Está acontecendo o quê? Um momento de intimidade entre pai e filho, entre mãe e filho. Sim ou não? Quantos concordam comigo aqui? Quem ainda não teve filho, se prepare, porque a emoção vai ser um dos momentos mais lindos da sua vida. Quando você ouvir o seu filho te dizer, papai, mamãe, né? Então, queridos, essas três identidades espirituais que eu falei, filho, sacerdote e noiva, estão conectados com a casa de oração. Estão conectados com a identidade da igreja. A igreja foi chamada para ser casa de oração. E eu preciso falar para vocês, querido, que esse movimento de parceria, de conexão ali, entre a identidade tríplice do cristão, de filho, sacerdote, noiva, e que todos nós somos chamados como igreja de casa de oração, está acontecendo em toda a face da terra. Toda a face da terra, querido, a igreja do Senhor está sendo chamada e está sendo convocada para esse tempo de oração. E eu louvo a Deus porque você faz parte disso. Nós precisamos entender, querido, que nós estamos, esse movimento de parceria, ele está acontecendo em todos os lugares. E não basta simplesmente você saber que é filho, que é noiva, que é sacerdote ou que é chamado de casa de oração. Precisamos, como igreja de Jesus, nos mover responsavelmente a partir da nossa identidade. Amém?
você precisa se mover a partir da sua identidade. E hoje eu vou falar somente sobre a identidade de filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Queridos, o conhecimento de quem é Deus revela também quem nós somos. Muitas pessoas, às vezes, ouviram falar de Deus de uma forma equivocada e por isso têm medo de Deus. Algumas até aceitaram Jesus, participam de uma igreja, são membros de uma igreja, mas se relacionam com Deus na base do medo. Algumas têm pavor, algumas temem assim de acontecer algo terrível na sua vida, como se Deus fosse aquele pai duro, grosseiro, estúpido. E eu preciso te falar que se você pensa algo sobre Deus nesse sentido, te apresentaram Deus de forma errada. Amém? Te apresentaram Deus de forma errada. E o primeiro ponto é que você é filho. Você é filho. Parece algo simples, mas Satanás é muito astuto, gente. Vocês vão concordar comigo. Note que as figuras que mais estão ferindo as pessoas hoje, de forma geral na sociedade, as pessoas que mais estão ferindo as pessoas é o pai e o marido. Sim ou não? Bispa, como assim? São pessoas que estão ligadas à nossa identidade. E isso, na verdade, é uma estratégia de quem? De Satanás, para gerar uma distorção em nós de quem é Deus. Nós vivemos um tempo onde ou os pais são muito duros e violentos, ou são extremamente liberais. Vivemos um tempo onde não vemos ali o equilíbrio, onde nenhuma das duas posturas comunicam o caráter paterno de Deus, porque Deus não é libertino, muito menos legalista. Ele é um pai de amor. Fale para o teu irmão, o nosso Deus é um pai de amor. O nosso Deus também não é um marido grosseiro. E como pai, deixa eu voltar aqui, como pai, ele também não é um banana que aceita tudo. Porque eu não sei o que está acontecendo com os pais de hoje, que os pais estão mandando nos os filhos estão mandando nos pais. E eu não sei porquê pais cristãos não consagraram ainda uma varinha para dar nas perninhas dos filhos. Eu não sei porquê vocês estão acreditando que outros ensinamentos têm mais valor do que a Sagrada Escritura. Porque se a Bíblia diz que nós temos que corrigir os nossos filhos com vara, nós temos que obedecer à Santa Palavra. Ah, mas o psicólogo tal falou, problema dele. Porque eu vou seguir o que o meu Deus falou. Alguém concorda comigo aqui, irmãos? Ah, mas não pode bater porque traumatiza. Querido, se você não corrigir lá na frente, você vai passar vergonha. O filho que não é fustigado quando é pequeno lá na frente, ele vai envergonhar o pai. Corrigir é de Deus. Corrigir é uma obra de Deus. Fale isso para o seu irmão. Corrigir é uma coisa de Deus. Irmãos, infelizmente muitos filhos estão nascendo debaixo desse conceito equivocado do que é ser pai e do que é ser marido. E quando encontram nas escrituras que Deus é pai ou que Deus é noivo, não conseguem associar com algo bom. Como se pulasse assim, não, Deus é pai, não. Noivo, não. Não consegue associar como algo bom, porque qual o referencial que essa geração de jovens, gente, de adolescentes e até mesmo adultos tem de quem é Deus, pela perspectiva de quem foi o seu pai? Qual o referencial de marido que te foi apresentado?
Existe semelhança com o amor de Cristo? Homens, olhem para mim aqui. E a Bíblia, ela é muito boa. Ela é maravilhosa. É o melhor livro que existe. E se eu fosse... Eu acho que a gente fica assim, né? Em algumas situações parece que o homem tem vantagem sobre nós mulheres. Em algumas situações. Porque a gente quer fazer coisas que às vezes não dá, né, meninas? E nem devemos. Mas deixa eu falar uma coisa. Se eu fosse homem, eu tremia nas bases, diante da responsabilidade. Se eu fosse diante de tamanha responsabilidade, se eu fosse homem, eu acordaria com a cara no pó e dormiria com a cara no pó. Sabe por quê, irmãos? Porque a responsabilidade de um homem é tão grande diante de Deus. É tão grande que eu não entendo como que homens insistem em ser frios espiritualmente. Como que homens insistem em levar suas vidas sem ser casa de oração. Como que homens insistem em conduzir as suas vidas, sabe, do jeito deles. Eu conduzo, eu faço do meu jeito. Irmãos, a responsabilidade de cada um que Deus confiou para cada homem, eu falo homem mesmo, homem do sexo masculino, gênero masculino, a responsabilidade que Deus confiou em suas mãos como pai. Eu te pergunto, você tem sido reflexo do amor de Deus para os seus filhos? Como, bispa? Você é aquele pai que dá a direção? Você é aquele pai que coloca limites? Você é aquele pai que é o provedor do seu lar? Como marido, ei, maridos, você tem amado, cuidado e alimentado a sua esposa. Eu não me refiro só com provisão de alimentos, mas através da santa palavra. Irmãos, não tem nada melhor para nós mulheres do que termos maridos envolvidos com Deus, envolvidos com a santa palavra de Deus, maridos que têm palavra de vida, maridos que têm palavra de consolo. Porque tem maridos que parece que se tornaram mais filhos de suas esposas, achando que a responsabilidade espiritual da família é toda da mulher. Não é. E eu preciso só deixar uma frase para vocês, homens, que em breve, muito em breve o Senhor virá. E cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Casamento é coisa séria. Ter filhos é coisa séria. E a gente percebe que essa sensação de orfandade que assola toda a terra é devido a essa falta de referencial nos lares. Muitos lares, irmãos, está uma bagunça. E por esse motivo as pessoas estão sempre correndo atrás de algo para se sentirem aceitas. O problema todo está na orfandade. E as corridas variam desde a busca em um cargo dentro da igreja. Às vezes a pessoa chega na igreja tão frustrada, tão arrebentada, com seu relacionamento tão quebrado com seus pais, que ela vem querendo um cargo na igreja, querendo uma posição para se sentir aceita, para se sentir amada. Então essa corrida por aceitação vai desde uma busca de um cargo dentro da igreja, a febre de cirurgias plásticas. Tem pessoas que fazem... gente, eu não falo assim, tem pessoa que faz 1, 2, sei lá, cirurgias, mas tem pessoas que já fizeram 37 cirurgias plásticas. Já ficou assim, ó. Já ficou deformada, sem forma. Não é, gente? Se eu não tenho nada contra cirurgias, por favor, não me julguem, não me interprete erroneamente. Mas é porque às vezes é só uma busca de algo que está muito ruim aqui dentro. Busca por aceitação. Outras, gente, sabe, corre atrás, sabe, às vezes também
trabalhos incessantes. A pessoa trabalha dia e noite, e trabalha dia e noite, e trabalha para ostentar uma posição financeira. Porque querem ser aceitas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Sentem a necessidade de autoafirmação e de serem bem vistas pela sociedade. E essas pessoas, elas gastam todo o seu tempo para alcançar esse objetivo de aceitação e de aprovação. Gente, essa ferida é uma ferida aberta na nossa geração. É uma ferida que não foi curada. E por esse motivo, existe tanta falta de comunhão com Deus. Porque é uma ferida que não foi curada. É um assunto que, infelizmente, não foi resolvido. E por isso as pessoas não conseguem desenvolver intimidade, comunhão com Deus. Talvez você vire agora e fale: bispa, mas o que tudo isso que você está falando tem a ver com a minha identidade de filho, de ser casa de oração? Queridos, tem tudo a ver. Porque o sacerdócio é precedido pela paternidade de Deus. A intimidade precede a intercessão. Sem o entendimento de que Deus é Pai, não há sacerdócio. Se você não entende que Deus é Pai, você não vai conseguir exercer o seu sacerdócio. Romanos 8,15, coloque aí. Diz assim, Romanos 8,15, Bruninho, coloque aí, filho. Diz assim, NVI, tá? Isso. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção baseados no qual clamamos. Irmãos, o Senhor nos deu um espírito de adoção. E esse espírito de adoção, ele nos confere o poder de clamarmos por Abba. E a maior parte do ministério de Jesus, quando você vai ver, principalmente no Evangelho de João, se constituiu em revelar quem Deus era. Eu amo o Evangelho de João, porque ele mostra ali, Jesus, ele fez questão de apresentar Deus como Pai. Todos os sinais, todas as curas, todos os milagres, havia um propósito ali, mostrar o Pai. E interessante que o alvo de Jesus não foi promover o seu ministério por si, sabe? Vou mostrar aqui o meu ministério. O alvo de Jesus não foi apresentar os sinais e maravilhas, mas o alvo de Jesus foi expressar o amor do Pai. Quando o enfermo era curado, o que ele estava comunicando é: o Pai te ama. Quando uma pessoa com fome, quando os famintos eram alimentados, quando os pobres eram alimentados, uma única mensagem estava sendo transmitida: o Abba cuida de vocês. Quando uma viúva era acolhida, ele estava querendo dizer: o Abba se importa com você. Gente, o termo Abba, para quem não sabe, significa papai. Esse termo Abba, ele foi extraído do aramaico e era o balbúcio de uma criança desmamada, e era quando ela chegava e se aproximava do pai e falava Abba. Ela balbuciava essas palavras, Abba. Para nós aqui seria exatamente isso que eu falei para vocês. Sabe o que é isso? Sabe, Wesley, você tem o seu filho, seu gurizinho, aquele bonitinho que eu te mostrei, e aí ele chegar e falar papá, porque não sai papai de primeiro, sai papá, não é, gente? E aí a gente fica assim maravilhado, a gente fica apaixonado, o balbúcio, porque expressa dependência. E aí tudo que a criança quer, se ela está com dor, se ela sujou a fraldinha, se ela está com fome, ela vai falar papá, mamãe.
Não é assim, gente? Ou talvez na Bahia fale manhinha. Lá também, né, manhinha? Mas é isso, gente. Sabe? Essa expressão era usada na cultura da época. Abba. Né? A criança. E assim. Foi isso que aconteceu, gente. Olha só. Quando Jesus apresentou Deus como Pai, os fariseus enlouqueceram. Eles ficaram tomados de raiva quando Jesus começou a dizer que era o Filho de Deus e que viera revelar o Pai. Eles não compreendiam isso, eles não conseguiam entender isso. Isso escandalizou a religião da época, porque a religião dos fariseus estava vinculada a desempenho, a desempenho, a desempenho. Você só é abençoado se você fizer. Você só é considerado uma pessoa boa se você fizer. Se você desobedecer às 613 leis, você vai sofrer, você vai ser amaldiçoado. Então, para eles ouvir essa expressão de graça, que Deus é Pai, isso enfureceu, enlouqueceu, escandalizou os fariseus. E aí, gente, quando Jesus ensinou sobre a oração, já falamos aqui sobre o Pai Nosso, aquela série maravilhosa, né, gente? Aí, qual foi a primeira palavra que Jesus usa em Mateus 6:9, ensinando os discípulos a orarem? Qual foi a primeira palavra? Abba. Abba. Pai Nosso. A boa notícia, sabe o que é, gente? É que o Pai de Jesus também é nosso Pai. Ele fez questão de dizer, ele não falou assim, Pai, meu Pai, como às vezes eu faço aqui, né? Meu Pai, mas ele disse, Pai Nosso. A boa notícia é que Jesus estava estendendo essa paternidade que ele tinha, que ele conhecia, que ele vivia para mim, para você. Nós que outrora éramos gentios, órfãos, desmantelados, nós fomos chamados de filhos de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Lucas 15, gente, Jesus conta 3 parábolas que são apaixonantes. Essas 3 parábolas, elas indicam como que Deus age. A primeira parábola, ela mostra Deus encontrando o pecador em seu pecado. E depois que Jesus encontra o pecador em seu pecado, ele celebra a vida dele. Gente, isso é escandaloso. Coloca aí, Lucas 15, versículo 4. Bruninho, por favor. Olha o que diz, gente. Vou ler aqui. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Gente, tem pessoas que só entendem essa parábola quando ela é essa ovelha que se perde. Porque olhando assim, se fala assim, mas como assim Deus deixa as 99 e vai atrás de uma? Sabe o que é isso, irmãos? Deus aqui está mostrando o que é o poder, sabe, das ovelhas unidas. Ovelhas unidas não se perdem. Ovelhas unidas podem até se estranhar, mas daqui a pouco elas mesmas se curam. A união das ovelhas, existe na unidade da igreja um sinergismo, uma interdependência, onde todos dependem de Deus e da ajuda uns dos outros. E Jesus Cristo, ele sabia tanto disso que ele tem plena confiança de deixar as 99. Porque ele sabe que se uma se machucar, a outra vai sustentar. Que se uma cair ali, o outro vai levantar. Sabe, ele sai para buscar aquela que se perdeu.
E eu fico apaixonada por isso, irmãos, porque às vezes a gente não entende. A gente não entende o tamanho do amor de Deus, porque Ele sai para buscar essa única que se perdeu. E até quando Ele nos busca? Sabe até quando, irmãos? Até nos encontrar. Talvez já desistiram de você. Talvez já te rejeitaram. Talvez já te repudiaram. Mas Jesus não desiste de você. Ele vai te buscar até te encontrar. E Ele está fazendo isso aqui hoje. Irmãos, essa ovelha que se perdeu, a pergunta é: o que ela estava fazendo? O que essa ovelha estava fazendo, gente? Ela estava jejuando e orando? Estava jejuando e orando, igreja? Não. Ela estava desviada. Ela se afastou. Ela saiu do lugar que Deus nunca quis que ela saísse. Bispa, mas o que é estar desviado? É ir para a balada, para o carnaval? Também, talvez. Depende do objetivo que a pessoa foi, do motivo. Depende. Não vou julgar isso aí agora, porque a gente tem as nossas estratégias de entrar e resgatar. Mas tem gente que vai mesmo para discutir, né? Para se bagaçar todo. Gente, todas as vezes que erramos o alvo, nós nos desviamos dele. Todas as vezes que erramos o alvo, nos desviamos dele. Por exemplo, você faz um propósito de jejum e oração. E aí você simplesmente deixa de cumprir o que você prometeu. O que você fez? Você se desviou do propósito, você se desviou dele. Porque se você não leva Deus a sério, saiba de certo que Deus te leva muito a sério. Se você marca que todo dia, você coloca um horário, nós temos aqui os turnos de oração. E aí você marca que 20 horas na segunda-feira, você vai estar aqui, né, com o Ministério Chamar, que é uma equipe que Deus está levantando para pregar o Evangelho. E eu já te digo, se você ama evangelismo, se você ama ir por todo mundo pregar o Evangelho, se você sente esse desejo, que deve ser o desejo de toda a igreja, porque essa foi a missão que Jesus nos deu, esteja aqui, porque nós estamos orando especificamente por isso, na segunda-feira às 20 horas. E aí você marca, segunda-feira 20 horas, e você não vem? Você gosta que alguém marque um compromisso com você e fure? Você gosta? Como que você fica? Ai, eu compreendo. Ai, tudo bem, tá tudo certo. Como é que você fica? Esbraveja? Até ira, mas não peca, né? Porque vocês são crentes, né, gente? E por que você acha? Você pensa que Deus é o quê? Deus, Ele honra cada compromisso que Ele faz conosco. Ele honra cada compromisso. Sabe quando a gente passa aqui os recados e a gente fala, ó, tal dia oração, tal dia isso. O primeiro a chegar aqui é Jesus. Ele é o anfitrião, Ele é o dono desse lugar. Sabe, não é como, sabe, você chama alguém para ir na sua casa, de repente você sai, não tem ninguém para receber. Mas Jesus, Ele está aqui, Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono deste lugar, Ele é o primeiro a chegar e Ele não despede ninguém de mãos vazias. Queridos, há níveis de desvios, mas o texto está falando que Deus busca o que está perdido e Ele vai atrás até encontrá-lo. O texto prossegue, Lucas 15:5, Bruninho, põe aí, filho. Diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Gente, eu não sei você, mas eu fico pensando, não sei se você pensa, mas eu penso, olha, Jesus pega nos ombros e volta com júbilo. Qual o estado dessa ovelha para ela precisar voltar sendo carregada nos ombros?
Meu filho fez uma cirurgia na mão, todos sabem. E ele, quando ele voltou para o quarto, ele queria muito ir ao banheiro. Porque é muito soro, a gente fica com vontade de fazer xixi, né? Enfim. E ali as enfermeiras falaram, olha, não é bom ele levantar, porque ele pode até desmaiar e tal, muito tempo deitado. Enfim. E ele estava desesperado para levantar, e ali o pai dele levantou, o pai dele foi levando ele. Foi levando, por quê? Com cuidado, porque ele não estava em condições de ir assim, pôr no banheiro. Entenderam, gente? Agora fala assim, um procedimento cirúrgico. Agora, em quais circunstâncias essa ovelha foi encontrada para ser carregada nos ombros? Irmãos, eu pensei muito sobre isso e eu temi. Porque às vezes a gente vai por caminhos que parecem bom, mas o fim é morte. E a gente pode se machucar. A gente pode se machucar muito a ponto de ser carregado nos ombros. De precisar ser carregado nos ombros. E eu oro para que esse não seja você. Amém, querido? Mas se for, saiba que Jesus vai te buscar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque esse é o nosso Deus. Ele é capaz de nos encontrar em meio ao nosso pecado. E nos colocar sobre o ombro dele, cheio de alegria. Então, se falaram para você que Deus é ranzinza, que Ele usa aquele cajadão para bater na sua cabeça, ei, deixa eu te falar, Ele te busca, Ele coloca você sobre os ombros dEle com amor, e Ele volta com alegria. Significa que o teu Deus é alegre, irmãos. Vocês estão com a cara de dor aí. Deus é alegre, irmãos, mas eu entendo. Glória a Deus. Quando você compreender o que Deus sente por você, querido, quando você compreender 100% o que Deus sente por você, sua vida e o seu relacionamento com Ele vai mudar. 100% vai mudar. Porque o que Deus sente por nós não tem a ver com o nosso desempenho. Sabe por que as pessoas na face da terra estão orando como nunca, irmãos? Porque elas entenderam o que significa o amor de Deus por elas. Essa sensação de que Deus está buscando desempenho gera em nós, sabe o que, irmãos? Medo. Quantos de vocês, já prometeram que diariamente iriam orar, jejuar e falharam? Acho que todos nós. A gente fala, não, agora esse ano vai ser diferente. Já vamos entrar em abril, hein, povo? Esse ano vai ser diferente. Vou ler pelo menos 12 livros, um por mês. Nem da Bíblia, né? Nem 12 livros da Bíblia ainda não saiu. Deus está vendo, viu, crente? Quantas pessoas abandonaram durante muito tempo o lugar da oração por causa da condenação? Mas eu quero te falar, querido, que a condenação não é de Deus, é da sua mente. A condenação vem pela falta de perspectiva correta de quem é Deus. Lucas 15 revela isso de uma forma muito poderosa nessas 3 parábolas. Olha só, a segunda parábola está em Lucas 15, 8, 9. Coloca aí, Bruninho. Lucas 15, 8, 9. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura com cuidado até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Sabe o que essa parábola significa? Que Deus está procurando com cuidado aquele que se perde. Deus procura com cuidado. E Ele tem uma paciência que a gente não tem, né, gente? E depois Ele chama ali, aqui no texto fala amigas e vizinhas, né? Nossa mentalidade machista não pensa que Deus faz isso, né? As amigas e vizinhas para se alegrar com Ele. Mais uma vez, olha só, Jesus, Ele celebra o seu retorno. Jesus celebra o seu retorno. Você precisa entender isso.
Sabe que o nosso Deus, Ele é alegre e que Ele celebra o seu retorno. Irmãos, sabe, essa mensagem aqui, você pode falar, bispo, é uma mensagem evangelística, é para aquele que está desviado. Mas eu sinto em dizer que tem muitos desviados dentro da igreja. Se você saiu do lugar de intimidade, se você não entendeu ainda a sua identidade de filho, querido, você está desviado. Se você conecta, sabe, a sua vida cristã com desempenho, querido, você está desviado. E o Senhor, Ele está aqui hoje te buscando, te procurando, até te encontrar, porque Ele quer se relacionar. Ele quer que você chegue para Ele e fale: Abba, Abba, Abba. Que você, sabe, balbucie essa palavra Abba. Oh, aleluia. E aí Jesus continua a terceira parábola. Lucas 15, versículo de 20 a 24, Bruninho. Diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmãos, preste atenção, começaram a regozijar-se. Nessa parábola a Bíblia fala que o filho voltou para casa porque ele caiu em si. Irmãos, essa palavra caiu em si, eu fiquei nela também muito tempo. Eu não entendo porque as pessoas demoram tanto para cair em si, para caírem em si. Aquele filho, ele pediu sua herança para o pai dele, quando o pai ainda estava vivo. Gente, pedir herança para um pai vivo é declarar que deseja a morte, deseja que o pai estivesse morto. A herança só era tomada perto da morte do pai. Só quando o pai estava prestes a morrer que a herança era tomada. Mas o filho tomou a herança do pai enquanto o pai ainda estava vivo. E mesmo assim, o pai ainda todos os dias se levantava e ficava esperando ali da janela seu filho voltar. Aquele filho que o matou em seu coração, mas o pai ainda assim o esperava. Querido, Deus, Ele vai mover de várias formas para que nos aproximemos dEle. Seja uma pressão na vida financeira, seja uma pressão na questão política, seja na sua saúde, ou até mesmo uma pressão familiar. Ele só está lhe ensinando: ei, filho, gostaria tanto que você confiasse em mim e não em Mamon. Diante das pressões financeiras, a intenção de Deus é que você volte para Ele e confie nele e não no Deus das riquezas, que é Mamon. Diante das pressões na política brasileira, que está um caos, esse quadro de injustiça, irmãos, isso está gritante, está alarmante. As nações já estão falando mal do Brasil por causa de tanta injustiça. E o que Deus quer, irmãos? Que nós não confiemos nos reis da terra, mas que nós coloquemos os nossos olhos no Senhor, que nós confiemos no Senhor, que nós nos derramemos, queridos, em orações, súplicas e intercessões pelos governantes,
Deus espera que nós nos posicionemos como casa de oração, confiando nele, querido. Deus espera, querido, que diante das enfermidades que muitas vezes nos assolam, a gente coloque primeiro a nossa confiança nele, porque até para encontrarmos um médico bom, nós precisamos pedir para ele, sim ou não? Porque profissional que não presta e picareta tem em todo lugar. E se você teme a Deus, você coloca o joelho no chão e fala: Deus, me manda para o médico certo, se for o caso de precisar passar pelo médico. Será que temos feito isso, irmãos? Será que temos feito isso? Temos confiado mais em quem? Em Deus ou na força do nosso braço? Em Deus ou na ciência? Em Deus ou na política? Em Deus ou no dinheiro? Temos ao menos discernimento de que Deus pode estar usando situações difíceis para que você volte para o seu lugar de filho? Você tem consciência pelo menos de que você pode estar passando por pressões, por lutas terríveis, porque Deus quer que você volte para o seu lugar de intimidade? E posteriormente, para que você cumpra o seu propósito na terra? Porque eu não estou aqui para falar: olha, volta para Jesus, porque Deus tem uma obra grande na tua vida. A obra é você, filho. A obra é você. Ele não vai fazer nada através de você que primeiro ele não tenha feito em você. Ficou claro? Por isso eu te digo que muitas das vezes as pressões que nos sobrevêm é um jeito de Deus falar contigo: preste atenção, olhe para mim, você é meu filho, volte para mim. E aí, irmãos, às vezes Deus está pressionando a gente, que Ele é pai corrige mesmo. E aí o que a gente faz? Ao invés de se voltar para Deus, a gente começa a construir estruturas. A gente começa a construir estruturas, como Gideão lá em Juízes 6:11. Pode jogar aqui, tá? Só que eu não vou ler não. Juízes 6:11, diante do aperto econômico, ali que ele estava vivendo, ao invés de confiar, ele foi malhar trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas, dos inimigos. Ele estava tentando dar um jeito de se proteger. Quantas vezes a gente não faz isso, né, irmãos? A gente tenta dar um jeito para se proteger. Como Abraão. A história de Abraão começa ali tão bonita quando Abraão foi chamado por Deus. Gênesis 12:1 vai dizendo: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele sai, ele obedece e ele vai. E de repente acontece algo no meio do percurso. Abraão sai para o chamado, mas de repente ele sai do chamado. Teve uma fome na terra, lá no versículo 10, Gênesis 12:10. Teve uma fome na terra e ele desceu para onde? Quem se lembra? No Confere? Ele desceu para o Egito. Ele deixou de crer no Deus da providência. Ele deixou de crer que Deus era poderoso para suprir as suas necessidades no meio da fome. Porque Deus faz isso. Deus fez isso aqui, irmãos. Na pandemia, irmãos, essa igreja não tinha mais altar porque era cheio de cestas. Porque Deus abençoou essa igreja de tal forma para nós abençoarmos famílias e cidades e igrejas. Porque é no momento da adversidade que Deus prova a fé de cada um. E aí Abraão pega e sai do chamado. Irmãos, Abraão entra lá no Egito, tem uma esposa muito bonita, né? E aí o cara estava tão já perdido, porque quando você sai de chamado, você fica perdido, viu? Quer ver uma pessoa perdida? Ela fora do chamado. O cara estava tão perdido que ele mentiu que sua esposa era sua irmã. O que Faraó fez, gente? Levou a esposa dele. Irmãos, isso é inadmissível, não é, homens? Levou. Ele deixou de crer no Deus da providência. Irmãos, preste atenção.
Todos nós aqui estamos sujeitos a falhar. Mas como filho pródigo, nós precisamos nos arrepender. E precisamos voltar para o lugar de filhos. Queridos, eu não sei você, mas tem dia que nem orar eu consigo. Tem dia que é só lágrimas e gemido diante de Deus. Sabe, é você chorar, é gemer diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca vi uma geração tão dura e que confia tanto no engano do seu próprio coração. Eu nunca vi pessoas tão duras que nunca caem em si. Porque o filho pródigo saiu de casa, matou o pai dele no coração, mas ele caiu em si diante da dificuldade, diante da fome. Ele caiu em si: opa, eu tenho um pai. Mas a gente está aqui, irmãos, dia, noite, noite e dia, orando. E a gente busca uma mensagem, a gente traz para vocês, e parece que o diabo bagunça a mensagem na cabeça de vocês. Porque existe uma diferença entre ouvir e obedecer. E a palavra do Deus diz para a gente não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. O que acontece é que você não consegue praticar a santa palavra de Deus. Que tipo de crente, de irmão é você? Será que você não caiu no engano dos últimos dias? Será que você não é mais um daqueles que está apostatando da fé dentro da igreja, irmãos? Está como ali, irmãos, quem vai para a igreja ali católica todo domingo, vai lá, sabe, toma a hóstia e tal, mas no outro dia vai para a balada. Não, bispo, eu não vou para a balada, mas, querido, a palavra é santa e é digna de ser obedecida, porque é a palavra de um Deus que é Pai e que nos ama. E aí, irmãos, eu falo: meu Deus, meu Senhor e meu Deus, acho que Deus já está assim: filha, para aí. Irmãos, tem dia que é só choro, é só lágrimas diante de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Que a palavra não está entrando, que a palavra não está transformando. Senhor, porque essa palavra me muda, essa palavra me transforma, essa palavra me deixa, Senhor Deus, desesperada. Mas essa palavra, essa mesma palavra, Senhor, que é passada, parece que ela não entra, parece que ela é jogada de lado, parece que ela não é recebida com amor. Querida, eu não quero espiritualizar o natural, pense bem. E nem quero naturalizar o espiritual. Mas eu sei que o Abba usa as pressões da vida. O Abba usa os juízos, julgamentos e disciplina para nos levar até Ele. Sabe por que eu me derramo, irmãos, às vezes em lágrimas e em gemido? É porque infelizmente eu vejo que Faraó do Egito, escute, irmãos, eu vejo que Faraó do Egito, que não tinha o Espírito Santo que você diz que tem. Faraó do Egito, que não tinha o Espírito Santo, eu vejo que ele tinha mais discernimento do que muitos que estão na igreja. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Bruninho, põe aí Gênesis 12, 17 e 18. Contudo, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor puniu o Faraó e a casa dele com graves pragas. 18. Por isso, o Faraó teve discernimento. Ele teve entendimento que alguma coisa estava muito errada por ali. Alguma coisa que estava certa, mas que parecia certa, mas estava muito errado. Aí Faraó chamou Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Percebe o discernimento do Faraó? Um homem que se intitulava Deus. E aí você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. E diante das pressões você não entende nada. Você naturaliza tudo. Você não discerne coisas espirituais porque você não é espiritual.
Irmãos, até quando meu filho quebrou a mão, eu olhei para mim. Falei, Deus, qual a minha culpa nisso? Porque no meu coração eu estava assim, filho, não vai. Só que eu fui para o meu lugar da oração. E quando eu saí da oração, ele já tinha ido para o futebol. Sabe quando tudo você para e fala, Deus, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Por que você não se responsabiliza com essa igreja vazia, irmãos? Tanta coisa, né, irmãos? Percebe a espiritualidade do faraó? Fala para o seu irmão assim, fique pasmo mesmo. Só estou compartilhando, irmãos, um pouquinho do gemido do meu coração, porque isso faz a gente sangrar, irmãos. Entenda que cada palmada que Ele nos dá tem a finalidade de nos tornar participantes da sua santidade e propósito. Pois quem não passa pela disciplina é bastardo. Irmãos, Ele é um pai que disciplina porque Ele ama muito. O Abba, Ele tem um amor compenetrado e furioso por sua vida. E por isso Ele está removendo tudo, absolutamente tudo que te impede, tudo que impede o amor. E Ele vai continuar a fazê-lo até obter a sua atenção total. Irmãos, dá um tapão no seu irmão e fala assim, Deus quer a sua vida. E o que é que você viu nessas 3 parábolas, irmãos? Um Deus que se alegra em nós. Mesmo quando pecamos, Ele nos busca. Quando nos desviamos, Ele nos procura quando nos perdemos. E Ele dá amor e alegria quando voltamos. Sabe o que a palavra de Deus diz em Lucas 15:10? Que há alegria. Põe aí, Bruninho. Lucas 15:10. A alegria diante da face dos anjos quando um pecador se arrepende. Quem é que está diante da face dos anjos, irmãos? Quem está diante da face dos anjos? Vai falar, é isso mesmo. Deus, irmãos. Olha só. O que os anjos estão vendo? Os anjos estão vendo um Deus que sorri. Um Deus que se alegra porque achou alguém que estava pecando e não está mais. E Ele vai colocar você no ombro. E vai se alegrar em você e no seu retorno. Se coloque em pé, querido. Deus, Ele está levantando sua igreja como casa de oração. E filhos que também se tornarão intercessores felizes, porque Ele mesmo é alegre e tem tudo sob o seu controle. Querido, se você sente que Deus falou no seu coração, se você sente que realmente é isso que Deus está fazendo comigo, as pressões são para que eu volte para Ele. Não tenha vergonha, irmãos, porque a nossa humilhação, ela precisa ser maior do que a nossa reputação. E eu te chamo hoje para você voltar para Jesus. Se em algum momento, irmãos, eu espero que o Espírito te faça entender. Jesus te chama hoje para você voltar para esse lugar. E é de joelhos, irmãos, porque a gente se prostra diante de um Deus que é digno. E a gente reconhece que a gente falha. E quando você vem, é porque você está caindo em si. Jesus quer você como filho. Ele quer que você desfrute dessa intimidade. Eu me prostro, Senhor. Deus, eu quero estar nesse lugar, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Jesus. Entendemos, Pai, que o Senhor vai fazer de tudo para nos atrair para Ti, Senhor. E nós queremos estar diante da face do Senhor, te chamando de Pai,
Queremos estar nesse lugar de intimidade, Senhor. Queremos estar neste lugar de devoção. Queremos estar, Senhor, neste lugar de entrega. Queremos estar, Senhor Deus, nesse lugar, Senhor. Nesse lugar, Jesus, em que reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor, Pai, é o nosso Pai. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor abriu mão de estar com o Pai, de ser o único Filho de Deus, para se tornar o primogênito de muitos irmãos. E por isso hoje, porque o Senhor Jesus veio, nós podemos chamar o Deus Criador, o Deus de toda a terra, o Rei do universo. Nós podemos chamá-lo de Abba. Um Pai que nos cura, um Pai que nos restaura, um Pai que nos põe de pé, um Pai que restaura as nossas forças, um Pai que quando caímos nos coloca em seu ombro, um Pai que se alegra conosco. Ah, Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós nos arrependemos, Senhor, por perdermos tanto tempo, Senhor, andando por caminhos que não são os teus caminhos, fazendo coisas, Pai, que o Senhor nunca nos pediu, Senhor. Oh, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, de volta ao lugar, Jesus, de intimidade, Pai. Porque, meu Deus, reconhecemos que temos falhado, que temos nos distanciado, que temos nos desviado dos teus propósitos, Senhor. Ah, Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Como igreja, Pai, como pastores, Senhor, te pedimos perdão, Senhor. Oh, Jesus, nos perdoa, Pai. Oh, Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor. E nos abrimos para que ela, Senhor, produza vida em nós. Nos perdoa pelo ativismo. Nos perdoa por mostrarmos algo que não somos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todo distanciamento espiritual. Nos perdoa, Senhor, por sairmos do lugar da intimidade. Ah, Deus. Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Oh, Deus, e clamamos, Abba. 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 Tu és o Pai desse lugar. Tu és o Pai dessa igreja. Tu és o Pai de cada ovelha, Senhor. E nós nos rendemos, Senhor, em devoção, Pai. Oh, Jesus, obrigada, Jesus, por nos trazer de volta para esse lugar, Senhor. E podemos clamar: Abba, Abba, Pai. Eu sou filho de Deus. Pai, está tomando pessoas aqui, Pessoas em seu ombro, trazendo de volta. Ele está tomando no ombro você hoje. Eu não sou. Volte para Ele. Hoje eu sou. Volte
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Agora eu sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Queridos, nós vamos ter um momento agora de comunhão, que é a Santa Ceia do Senhor. Mas eu gostaria de primeiro perguntar se alguém hoje aqui deseja entregar a sua vida para Jesus. Se alguém hoje aqui deseja receber Deus como Pai. Eu quero perguntar se alguém aqui que porventura esteve afastado deseja voltar para o Senhor. Se você está aqui, levante a sua mão que eu vou orar por você. Nós vamos orar por você e te receber como irmão. Nós somos a família de Deus. Se você deseja voltar, entenda que não é sobre desempenho. Ah, mas a minha vida está assim, assim, assim. Então não dá, então você nunca vai voltar. Jesus, Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama porque é Ele que transforma. Ele que transforma o homem. É Ele que transforma o mais miserável pecador em um santo homem de Deus. Essa obra não é obra de ninguém, é obra de Deus, é obra do Pai. Você está ouvindo a voz do Espírito? E eu oro para que você não endureça o teu coração. Alguém nesse lugar quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para o caminho do Senhor? Alguém? Que o Senhor Jesus te conceda outra oportunidade, querido. Aplauda Jesus.